Saudações, seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Boteco dos Iluminatos do Projeto Mayhem. E hoje nós vamos falar sobre a teurgia da antiguidade, do passado até os dias atuais, com uma pessoa que domina o assunto. Mas antes disso, eu quero passar aqui pelos bastidores do Boteco, eu quero andar atrás do balcão e conversar com os meus amigos que estão equipados com um copo no boteco para bater um papo. Vamos começar com ele, aquele que não se cansa de brigar com a sua própria criança, Rodrigo Lutarque, o diretor de escolas que dirige também o nosso lado infantil aqui no boteco. Salve, pessoal! História é um assunto que me interessa muito e teurgia, outro assunto que me interessa muito. Eu não podia faltar no dia de hoje. Diretamente do Japão, o Tokusatsu que luta com os demônios, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil. Konnichiwa, vendo à tarde, isso em outro horário. Bom, Tokusatsu foi um elogio bastante interessante, mas eu estou interessado em que parte da Grécia ele baseou essa teurgia dele aí, que ele vai falar hoje. E também estamos aqui para apresentar o nosso convidado, o mestre Splinter do ocultismo, aquele que estava nos primórdios das mutações do ocultismo aqui no Brasil, Thiago Tamussauskas, do Morte Súbita. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. E um prazer, mais uma vez, receber o Lucas, né? Já é a segunda, terceira vez que ele vem pro Bate-Papo Mayhem. Quarta vez. Cada vez ele está com um penteado diferente. E hoje vou ler novamente aqui para vocês o mini currículo dele, para quem está vendo pela primeira vez, porque sempre é a primeira história do Homem-Aranha de alguém, então precisa saber quem é o nosso herói. Vamos lá. Lucas Ottman de Oliveira, ele é formado em História, com especialidade em História da Metafísica, Religião e Esoterismo, e tem um enfoque de pesquisa atualmente na teurgia de Jâmblico. Aí a resposta que o Robson estava procurando, que atualmente é a pesquisa do mestrado dele, né, a teurgia de Jâmblico. Ele é iniciado no Memphis Mizraim, na OTO, é membro da linhagem Edastro Argento da Sora Meral, foi discípulo, ou não, é discípulo do yogi monge indiano Nihar Sarkar, ligado diretamente ao Sri Anandamurti, e trabalha magicamente e profissionalmente com o xamanismo hierático. Ele é professor de metafísica antiga, magia cerimonial e de telema há mais de 8 anos e atualmente está inaugurando um novo curso sobre magia cerimonial e na tradição ocidental. Então hoje o Lucas veio aqui para falar um pouquinho sobre a teurgia desde a antiguidade até os dias de hoje, o que mudou, o que não mudou, quais foram as mutações que sofreu e para apresentar o curso dele também. Então seja bem-vindo, Lucas. Valeu, obrigado, pessoal. Sempre uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho desses temas que são muito interessantes e que a gente pode passar horas falando, né? Eu sei que todo mundo aqui gosta e é vidrado nessas coisas. Então, as outras vezes que eu vim aqui, eu primeiro falei de um livro, né, que eu escrevi, A Festa das Máscaras, e depois eu já falei bastante sobre a minha área de pesquisa acadêmica mesmo, que é neoplatonismo e principalmente jâmblico, né? Eu estudei, assim, já faz um bom tempo, né, o platonismo, assim, e para mim o neoplatonismo é uma tradição que ela é fundamental para a gente entender qualquer coisa que a gente conhece em termos de esoterismo ocidental, né? Hoje em dia a gente tem um grupo muito forte de acadêmicos, pesquisadores de história do esoterismo ocidental. Esse grupo ele reúne pessoas que fazem o trabalho histórico acadêmico, mas que são também praticantes, em alguma medida, né? Alguns deles são praticantes, outros são apenas acadêmicos, e as pessoas têm tentado, dentro dessas pesquisas, situar o lugar especial que o esoterismo ocidental tem na história da humanidade como um todo, né? Quando a gente fala de esoterismo ocidental, a gente está querendo dizer principalmente que nós não vamos falar especificamente de coisas que se operam no leste asiático, né? Então, por esoterismo ocidental, a gente inclui muito da região do norte da África e a região do Oriente Médio. Então, vocês vão ver
os pesquisadores falando de esoterismo ocidental e discutindo o islamismo dentro dessa perspectiva, porque por Ocidente, dentro dessa categoria, se entende diversas correntes que tiveram contato entre si e que se influenciaram mutuamente, né, dentro de religiões e tradições muito diferentes. Hoje em dia, o núcleo de pesquisa sobre esoterismo ocidental ele é muito forte na Universidade de Amsterdã, né? A Universidade de Amsterdã, ela tem um currículo, na verdade, que é uma escola, que é a escola do Hermetic Studies, que é dos estudos herméticos, e eu acho que é bem interessante também a gente que é dessa área, que é praticante, conhecer o trabalho deles, porque eles estão produzindo sempre, anualmente, uma série de pesquisas científicas em linhas mais variadas, assim. Então é uma coisa muito interessante, porque você abre a página da Universidade de Amsterdã e você encontra as linhas de pesquisa, tem linha de pesquisa Crowley, linha de pesquisa agnosticismo, neoplatonismo, e cada um desses especialistas coordena uma dessas linhas de pesquisa, e eles têm feito um trabalho muito interessante, assim. E eles também têm um podcast no Spotify, que poucas pessoas conhecem, Secret History of Western Esotericism, que é muito bom. Várias pessoas falam lá, as grandes autoridades mundiais no esoterismo ocidental estão falando lá. E conceitualizando tudo isso, né, para falar que hoje em dia a gente tem bastante estudo sendo feito por um pessoal sério, que não é um pessoal que estuda academicamente essas tradições para tentar diminuir elas ou ver elas como uma irracionalidade ou um desvio da história ocidental, porque durante muito tempo os intelectuais e quem produzia o conhecimento sobre essa área, eles seguiram mais ou menos por essa linha, né? E hoje em dia isso já é bem criticado dentro dessas escolas europeias. E é um conhecimento que tem sido produzido, ele é muito interessante. A gente tem até alguns grupos que pesquisam isso aqui no Brasil, e existe seria tipo um núcleo, né, que produz alguns congressos de estudos acadêmicos de esoterismo aqui na América Latina, que foi fundado por um professor um argentino, em parceria também com alguns outros pesquisadores da Unipamp, enfim, e de outras universidades aqui do Brasil. Eu estou falando isso para quem se interessa por esse tipo de pesquisa, quem gosta de história vai se deleitar ali ouvindo o podcast, vendo o que esse pessoal está produzindo, porque é muito interessante. Mas existe um elemento que poucas pessoas sabem, ou poucas pessoas colocam nessa palavra, nesses termos, quando a gente vê as pessoas discutindo sobre esoterismo ocidental, que é algo que hoje em dia é bem pacificado dentro dessas pesquisas, de que Platão é o pai do esoterismo ocidental. Então, quando a gente pesquisa o esoterismo ocidental de um modo geral, a gente pode ir para Sohrawardi, por exemplo, que é um sufi importante do Irã, você vai para o Zohar, você vai para Iâmblico, você vai para muitos lugares, você vê a presença, de modo direto ou indireto, de alguma coisa que em algum nível derivou do Platão. Inclusive o Timeu, que é um dos textos do Platão, que é a origem do cosmos, ele é considerado por esses especialistas como o texto mais influente do esoterismo ocidental, mais influente do que a própria Bíblia, o próprio Corão, porque em tradições completamente diferentes, essas pessoas elas estavam lidando direto ou indiretamente com alguma coisa que o Platão trouxe através do Timeu. E o Platão, na verdade, a maior parte das pessoas elas aprendem sobre o Platão, por exemplo, no ensino médio, e acham que o Platão é um racionalista, acham que o mundo das ideias do Platão é o mundo dos conceitos que você fica pensando na sua cabeça, mas na antiguidade o Platão ele era entendido de um modo, pelo menos no Mediterrâneo, na época do Império Romano, muito parecido com o que, por exemplo, Siddhartha Gautama foi na Índia, ou Moisés seria para a tradição judaica. Ele era reverenciado muito como um doador dos mistérios, né? É uma pessoa que velou os mistérios através de algumas palavras e de determinados conceitos filosóficos do seu tempo, mas, inclusive, seria necessário você atingir um estado de consciência específico para você conseguir ler e entender Platão. Então, a primeira vez que você lê Platão, você entendeu alguma coisa, mas esse pessoal está toda hora apontando para o fato de ter mais coisa ali, você só tem que olhar.
vocês terem noção, só para citar um exemplo, o Platão, em alguns momentos, ele cita aquilo que seria o número de ouro, né? O padrão numérico, a sequência numérica geométrica sagrada, mas ele faz umas citações muito esporádicas disso, assim, às vezes aparece isso na República, e os autores nunca conseguiram entender muito bem a importância disso para o Platão, mas recentemente, assim, faz mais ou menos uns 8 anos, um acadêmico, não sei de onde que surgiu essa ideia dele, ele começou a estudar a República em grego, e a República em grego, se você vê as sílabas dela, tudo que está escrito na República, a República é um livro gigantesco, a cadência das sílabas está inteira sempre fazendo a proporção áurea, o livro inteiro. Então, Platão tem muita coisa dentro dele que são coisas realmente iniciáticas, esotéricas, que passaram-se 2000 anos e a gente não conseguia ver, e às vezes alguém, hoje em dia, tem o vislumbre e consegue ver, né? Acho que levantou a mão. Só para aproveitar o gancho que você está falando, se eu não me engano, o próprio Timeu é um personagem pitagórico, não é? Uhum. Como Sim. é que é essa ligação dos pitagóricos para Platão e como que isso influenciou na teurgia depois? Então, Pitágoras, na verdade, ele é um grande mistério, assim, né? Porque o Pitágoras, ele não era um filósofo tradicional, como a gente às vezes imagina e projeta as nossas expectativas do que seria um filósofo na antiguidade, mas o Pitágoras, ele era uma espécie de um guru e um produtor, o coordenador de uma instituição que era um culto de mistério, na verdade. Então, a escola pitagórica, né, que não era bem uma escola, como a gente entende escola, que ela acontecia lá no sul da Itália, né, na região da Magna Grécia, ela envolvia práticas de iniciação, de velar-se sobre determinado assunto, não falar sobre determinado assunto. Inclusive, algumas fontes falam que as pessoas, os alunos, eles demoravam anos para conseguir falar com o Pitágoras, e às vezes, quando falava com o Pitágoras, falava com um véu na frente, que eles nem sabiam exatamente quem que era o Pitágoras. Só que a base do Pitágoras é o orfismo. E aí, o orfismo é uma tradição de mistérios que foi bastante popular na antiguidade, que é atribuída a Orfeu, teria sido um místico que havia fundado essa tradição, e os órficos, eles eram iniciadores errantes, né? Não existiam assim grandes templos órficos em que as iniciações aconteciam. Os órficos, eles eram errantes que andavam pelo Mediterrâneo inteiro e às vezes conheciam determinadas pessoas e iniciavam aquelas pessoas. E o Pitágoras, ele fundou uma escola órfica, só que ele fundou uma escola que traduziu muito da mítica órfica para uma linguagem mais matemática, né? E uma linguagem que não é exatamente uma linguagem mítica, que vai falar de determinados elementos míticos. Mas, por exemplo, o orfismo trabalha com a ideia do desmembramento de Dionísio, né? Dionísio, ele é despedaçado no mito órfico, e esse despedaçamento representa a unidade que se transforma em multiplicidade, né? Então, cada pedaço do corpo dele se transforma numa coisa autônoma e gera todas as coisas. É uma espécie de um mito que representa a origem do universo e também a condição da alma humana. E o Pitágoras, ele vai falar exatamente a mesma coisa, só que ele vai falar de como que ou os pitagóricos, né, porque a gente nem pode dizer exatamente, Pitágoras falou isso, mas quem escreveu sobre, eles vão substituir essa narrativa para a ideia do número. Então, você tem aquela unidade primordial que ela se fragmenta na multiplicidade dos vários números que existem, né? E o Platão, ele é um cara que... O Platão, ele é um trickster, na verdade, né? O Platão, ele tem muita coisa nos textos do Platão que o pessoal quebra a cabeça para saber o que o Platão está fazendo, e, na verdade, as pessoas começam a entender que, na verdade, o Platão está zoando você quando ele está falando aquilo. Ele está literalmente tirando sarro com a tua cara. O Platão, ele é um trickster. E o Platão, ele, em vários momentos, ele faz vários diálogos no qual ele propõe alguma coisa extraordinária, como, por exemplo, a teoria das ideias, e aí logo depois ele escreve um diálogo, por exemplo, Parmênides, em que ele refuta a teoria das ideias. Ele mesmo desmonta ela. Então você fala, tipo, qual foi Platão? Tipo, se decida. E o Platão, ele é um grande mistério, porque a gente não sabe exatamente o que ele está fazendo naqueles escritos. E quando ele bota personagens para dialogarem nesses escritos, ele está trazendo personagens que representam visões de mundo que eram bastante importantes naquela época. Então você vai ver, por exemplo, o próprio Parmênides, é um filósofo muito importante da escola eleática.
E você vai ter outros personagens que representam determinadas culturas e perspectivas, né? Às vezes você vai ter um sofista, que é uma pessoa que não está mais tão ligada à busca por fundamentar uma verdade filosófica, por buscar um maior esclarecimento, mas é uma pessoa que está interessada simplesmente no poder da palavra para influenciar outras pessoas. E tudo isso aparece nos diálogos do Platão. Então, no Platão, em vários momentos, esses personagens estão trazendo uma perspectiva, por exemplo, que é a perspectiva do Parmênides, a perspectiva eleática. Ao mesmo tempo, às vezes, ele traz uma coisa do Heráclito, que a gente tem essa grande divisão assim, no pensamento filosófico grego, porque o Heráclito ele é da escola filosófica da Ásia Menor, né? Então é uma escola asiática, porque Grécia não era o lugar da Grécia, né? A Grécia estava espalhada pelo Mediterrâneo. E a escola eleática, que era o pessoal da Itália. E ele traz também, nos diálogos, muitos elementos do Pitágoras, e ele bota esses elementos para conversar entre si, e ele, às vezes, chega numa conclusão que pacifica esse conflito numa resolução. E aí, por exemplo, a divisão entre o Heráclito e o Parmênides, ele pacifica colocando que cada escola está mirando um nível de realidade diferente, e a partir disso ele introduz a metafísica, porque ele fala, o Heráclito está olhando para o mundo dos sentidos, e por isso que ele vê mudança. O Parmênides está vendo tudo como estático, porque ele está olhando a experiência da eternidade, que é uma coisa diferente. Um fala sobre o tempo, outro fala sobre a eternidade. E, às vezes, no entanto, os textos platônicos eles chegam numa coisa que é chamada aporia, que no final não tem resolução e você tem um problema gigantesco, enorme. E esses são os verdadeiros textos platônicos, que são os mais iniciáticos, porque ele joga a aporia para você. Ele quer que você, primeiro, com essa aporia, você crie a sua própria reflexão sobre aquele fenômeno, mas ele quer também, literalmente, quebrar a tua consciência. Ele quer que você chegue num estado mental em que você está tão bagunçado mentalmente e as coisas estão tão catastróficas dentro da tua construção a respeito daquilo, que a única coisa que você consegue fazer é suspender a sua opinião sobre aquele assunto, e, às vezes, essa suspensão de opinião, ela pode desencadear até uma experiência transcendental, que transcende a razão. Né? Então, é algo parecido com o Koan do Zen budismo. Isso. O Platão tem muito Koan, na minha opinião. Assim. Eu gosto de usar esse termo. Assim. Então, eles jogam um problema para quebrar o teu jeito de pensar. Então, o Platão como eu falei, ele é um grande trickster. E aí, pessoas na época chegaram a acusar, por exemplo, Platão de plagiar os pitagóricos. Né? Isso aí é pitagorismo que ele está falando. E ele tá nem aí, ele estava dando risada disso e ele estava brincando com essas construções. Mas você tem, sim, muito do Pitágoras no Platão, você tem muito do Sócrates no Platão, você tem muito dos mistérios da antiguidade no Platão, que são os mistérios da antiguidade, são determinados cultos secretos, iniciáticos, que revelavam uma experiência transcendental para quem passava pelos ritos de iniciação. Você tem muito do Heráclito, você tem muito do Parmênides, você tem tudo, né? Inclusive, no Timeu, você tem até a ideia dos 4 elementos, que é uma coisa que eu quero comentar um pouco mais para frente, que é meio que uma das bases para fundamentar a prática de magia em todo o Ocidente. Assim, é meio difícil você achar alguma coisa que não passe em algum nível pelos 4 elementos. Né? E os 4 elementos, originalmente, era uma doutrina do Empédocles. Né? O Empédocles, assim, não é muito certo chamar ele de filósofo, no sentido contemporâneo de filosofia, mas para os gregos ele era um filósofo, mas o Empédocles seria um mago. Né? O Empédocles, ele viajava, inclusive, fazendo o que a gente poderia chamar de práticas miraculosas, práticas místicas, e o Empédocles, inclusive, se considerava um deus exilado. Ele falava que ele era um deus que tinha sido exilado no mundo material, e ele desenvolveu essa ideia dos 4 elementos, né, falando que tudo o que existe no mundo passa por 4 raízes fundamentais, e que essas 4 raízes seriam os 4 elementos. E isso é uma coisa que o Platão coloca no Timeu, que é esse principal texto dele, né? Porque quando o demiurgo, que é a potência que cria e gera o mundo, ele gera as coisas a partir dessas 4 raízes, ele gera as coisas a partir dos 4 elementos. Né? Eles são a matéria-prima com o qual a potência criadora, a gente pode até problematizar essa ideia de criadora, na verdade, que
porque não é bem isso, mas essa potência ela consegue criar e constituir os fenômenos existentes, né? Então, como eu falei, o Platão ele é um trickster, e justamente por ele ser um trickster, pessoas em áreas completamente diferentes basearam conclusões extremamente existenciais sobre a vida em Platão. E às vezes você olha dois platônicos em lugares diferentes, você fala, mano, se esses caras se reunissem, eles saíam na mão, os dois, porque um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra, e essas coisas se anulam, mas os dois são platônicos. Então, é realmente a potência de um iniciador, né, que é de gerar esses estímulos para que as pessoas possam desenvolver em si a capacidade mística, a capacidade filosófica, etc. Então, eu acho que é bom a gente falar disso quando a gente fala de história da teurgia, história da magia, a gente falar da importância do Platão. Só que o termo teurgia, né, ele surge já na época do Império Romano, né, ele surge especificamente no século II depois de Cristo. A primeira vez que ele aparece são em referências a um texto chamado Os Oráculos Caldeus, que é um texto revelado. E para vocês terem noção, esse texto é revelado por um teurgo chamado Juliano. E esse Juliano ele era uma pessoa que tinha experiências estáticas, experiência de transe, em que ele viajava ao mundo dos deuses, escutava os deuses falando, e ele escrevia, né, ou as pessoas em volta escreviam essas revelações que ele recebia dos deuses. Só que dentro dessas experiências dele viajar ao mundo divino, ao mundo espiritual, e escutar os deuses falando, ele visitava Platão, e Platão falava e revelava as coisas que às vezes ele jogava, e eram revelações. Então, estou trazendo isso só para vocês verem como o Platão que a gente estuda no ensino médio, que a gente está habituado, e abrir, sei lá, um manual de filosofia, não tem nada a ver com o Platão que os antigos interpretavam, né? O Platão, para eles, era uma coisa diferente, né? Então, uma pessoa, um estático, uma pessoa que entra em transe, iria receber uma mensagem de Platão, do mesmo modo que grandes profetas, às vezes, podem aparecer em sonhos ou experiências para determinadas pessoas. Só que a teurgia, ela é desenvolvida enquanto um conceito nesse período, só que a teurgia é uma coisa muito complexa. Assim, se a gente fosse definir teurgia de um modo bem básico, seria dizer que é a prática de exercitar determinados rituais, cerimônias, que induzem algum tipo de alteração na consciência da pessoa, e essa alteração na consciência da pessoa, ela produz uma experiência do mundo divino, que seria uma experiência de deificação, de tornar a alma unida ao mundo divino, ou unida aos deuses. E aí você vai ter muitas práticas que são consideradas teúrgicas, porque a teurgia é basicamente a teurgia ela não está muito na prática em si. Fazer isso é teurgia, falar tais nomes é teurgia. A teurgia está no intento. Né? Então, se o intento de uma prática mística ela é esse casamento da alma com o mundo divino, essa deificação da alma, aquilo pelos antigos era considerado teurgia. E aí, o Jâmblico, por exemplo, e o Próclo, esses pensadores teúrgicos, quando eles escreveram sobre a teurgia, porque a teurgia foi muito atacada na época, e eles precisaram defender a prática deles, eles em nenhum momento falaram que eles estavam fazendo algo novo, ou que aquilo havia sido uma invenção, ou algo que Platão teria passado, nada disso. Eles simplesmente falaram, a gente faz o que a humanidade está fazendo há milênios. E basta você olhar para a história que você vai ver a humanidade há milênios com esses princípios que são os princípios teúrgicos. Então, a principal referência, vamos colocar assim, do Jâmblico, são os sacerdotes egípcios. Porque ele fala assim, os sacerdotes egípcios estão vivendo há 2000 anos fazendo práticas rituais em que a consciência deles se transforma profundamente e às vezes eles recebem uma força divina, recebem um deus, produzem uma experiência de adivinhação, a alma deles se deifica no processo. Então, a teurgia, ela não é uma criação do neoplatonismo. A teurgia é só o nome que os neoplatônicos deram para coisas milenares
que existiam no Mediterrâneo daquela época, né? Porque quando a gente fala Mediterrâneo é mais abrangente, porque a gente pega a parte da Europa, a parte da África e a parte do Oriente Médio, né? Então tudo aquilo era considerado teúrgico. Óbvio que eles contrastavam a teurgia com outras práticas mágicas que eram práticas mágicas que não tinham um fim, que era um fim de deificação da alma. Eram práticas mágicas que às vezes tinham um fim de causar um efeito na realidade, resolver um conflito, coisas assim. Isso, para eles, não seria teurgia. Apesar de que essas práticas podem ser exatamente parecidas ou até iguais, mas o que modifica uma coisa e torna a coisa uma magia vulgar ou uma teurgia é o intento por detrás daquela operação. Então, se você for pegar o que os antigos chamam de goeteia, que depois o pessoal vai chamar de goécia, que seria essa magia mais vulgar, e você for pegar o que o Iamblico está falando de teurgia, e você for comparar os ritos, você vai falar, cara, é a mesma coisa, o que muda é a intenção. Tanto que os papiros mágicos gregos, que é onde a gente tem acesso a muitos desses rituais que eram praticados na época, os papiros mágicos gregos, os rituais são muito parecidos, só que lá tem ritual para invocação do Agathos Daimon, que seria uma espécie de um santo anjo guardião da época, com fim de união com o divino, como também práticas, por exemplo, tipo, eu quero pegar minha vizinha, sabe? Tipo, então, só que elas são muito parecidas, fala nomes parecidos, invoca de um jeito parecido, faz tudo parecido, o que muda é a intenção. E quando a gente fala de teurgia também, se estabeleceu, isso já mais no mundo mais contemporâneo, pós-renascimento ali, uma distinção entre teurgia e goécia, e geralmente as pessoas associam teurgia a partir disso, dizendo que, por exemplo, goécia lida com seres que são daimons, seres inferiores, entre aspas, nessa lógica, e a teurgia lidaria com anjos, arcanjos, seres superiores. Isso não tem nada a ver com a teurgia da antiguidade. A teurgia do Iamblico trabalha muito com daimon, trabalha muito com esses seres que são seres que, na lógica do Iamblico, são as forças que habitam a natureza e que são responsáveis, inclusive, pelos nossos desejos, pelos nossos estímulos de vida mesmo. Assim, né? Os daimons, eles são a potência da vida. E a teurgia trabalha com isso. Eles incorporavam daimons durante transe, eles lidavam com os daimons, não há nenhum problema nisso. Assim. Não é porque a pessoa está fazendo um ritual para um anjo ou um arcanjo que aquilo é teurgia, e não é porque a pessoa está fazendo um ritual com um daimon que aquilo deixa de ser teurgia. Não tem nada a ver. Os papiros mágicos gregos estão cheios de exemplos de pessoa que quer manter uma pessoa por perto romanticamente, quer fazer uma amarração, digamos assim, né? Eles não tinham esse termo, mas a gente poderia falar, e ela está lá invocando Adonai, Sabaô e todas as hostes angelicais para fazer aquilo, e né, não é teurgia, pelo menos dentro da lógica do Iamblico, isso que estaria acontecendo ali. Porque a teurgia está nessa intenção de deificação da alma. Isso não significa também que os teurgos não trabalhassem com coisas que causam efeitos na realidade. Né? Eles trabalhavam. Só que a prática fundamental deles, o norte fundamental, era essa prática de deificação. E esses teurgos da antiguidade, eram pessoas que eles eram reverenciados como pessoas dotadas de um poder espiritual extraordinário, que é uma coisa que a gente perdeu hoje em dia, né? Mas esses gurus, vamos dizer assim, do Mediterrâneo, na época, eles eram pessoas que as inscrições, as pessoas tremiam quando elas chegavam perto. O poder que a pessoa emanava era uma coisa muito importante. Pode falar. A base deles era a teurgia, mas a teurgia ela era instrumental para alguma razão ou era o fim em si? Por exemplo, eu quero me unir a Deus para conseguir alguma coisa, ou não, eu só quero me unir à divindade. Era o fim em si, né? É o fim da deificação da alma. Assim. A teurgia está vinculada com a ideia de realizar o propósito da vida humana. Né? Para os teurgos, o propósito da vida humana é reconectar a nossa alma, que encontra-se alienada em alguma medida do mundo divino, e ao fazer essa reconexão, não só você, no caso o teurgo, sobe no sentido de que ele ascende ao mundo divino, como ele também encarna e traz o mundo divino para a Terra. Então, a teurgia trabalha muito com a ideia de consagrar um instrumento,
consagrar uma estátua, criar um templo, né? Porque criar uma experiência divina sagrada numa árvore, numa pedra, porque o diferente da mística cristã, que vai se desenvolver mais ou menos no mesmo período e que ela tem uns confrontos com a teurgia, a mística cristã ela é uma mística de isolamento do mundo. Você se isola do mundo e você não quer saber do mundo porque você está tentando subir apenas, né? Então é o caso, por exemplo, do Santo Antônio, que é o primeiro eremita, que ele vai para o deserto e ele passa 40 anos no deserto e ele se isola do mundo inteiro para atingir um estado espiritual mais elevado. Os teurgos, eles podem se isolar, eles podem fazer o que for necessário para atingir esse estado, mas em algum momento eles voltam, porque o teurgo, por definição, quando ele atinge esses estados mais avançados de consciência, ele se torna um como o demiurgo. O demiurgo, que não tem nada a ver com o demiurgo gnóstico, nesse caso, é a potência criativa do mundo. Então, o teurgo, ele passa a criar no mundo também. Isso que é importante. O teurgo, ele constrói no mundo. Ele não se isola e não se aparta totalmente do mundo, né? E esse também é um dos motivos do porquê eles trabalham muito com os daimons, porque os daimons são considerados, nessa perspectiva, forças de criação do mundo, da realidade, né? Então, tudo aquilo que tende ao mundo da matéria, que tende à manifestação, para eles é daimônico. E aí você também trabalha com essas estruturas espirituais daimônicas para manifestar, né? Pode perguntar. É importante mencionar que o que o Lucas está falando são os eudaimons, a eudaimonia, não estamos falando dos cacodaimons, né, Lucas? Sim, Enjâmblico. É enjâmblico. Uhum. Nesse corte de jâmblico. Existe algumas distinções, assim, né, entre o que seria os daimons mais produtivos e os daimons que não são tão produtivos assim, e parte do processo teúrgico envolvia a criação de determinadas potências mágicas e espirituais em torno do operador para isolar qualquer influência que seria uma influência indesejada para o fito daquela consecução, né? Mas os daimons mesmo, esses daimons que eles trabalhavam, o Iamblico, por exemplo, ele fala, quando você experiencia um daimon, você fica com vontade, por exemplo, de fazer coisas criativas no mundo. Isso pode envolver, por exemplo, questões sexuais, assim, ele aumenta o teu desejo, porque o daimon, eles são vinculados à potência dos desejos. Só que determinados desejos não são bons para determinadas consecuções que a gente está querendo ter. Então, por exemplo, uma coisa bem lógica, assim, né? Eu quero praticar, meditar, porque eu quero alcançar algum estado espiritual mais elevado, mas o meu desejo é de ficar na cama porque eu tenho muito sono, né? Então, esse é um daimon a ser evitado e é um daimon a ser banido, a ser trabalhado, não porque ele é tanto um fim em si, o neoplatonismo não tem a ideia de... Não porque ele não é um mal em si, perdão, o neoplatonismo não tem a ideia de mal em si, isso é uma lógica cristã, mas porque ele não é um agente que vai contribuir para aquele fenômeno, né? Pode ser que em outro momento esse teurgo, por exemplo, está passando por uma guerra, tem que se isolar numa caverna para se esconder, e ele precisa, a melhor coisa que ele pode fazer naquele momento é ficar dormindo quietinho. Esse daimon pode ser algo a ser utilizado e sem nenhum problema ele pode invocar e trabalhar com isso. Então, para a lógica do jâmblico, para a lógica teúrgica, todos os fenômenos em si, eles são fenômenos divinos, né? A própria matéria em si, que é Hyuli em grego, o Iamblico enfatiza várias vezes que a Hyuli ela é boa, a Hyuli é divina. Só que existem determinados impulsos, determinados afetos, determinadas propensões do nosso ser que eles se antagonizam com aquilo que seria a nossa vontade mais primordial e mais elementar, né? Então, nesse caso, o Cacodaimon, ele é um daimon que é interessante que ele seja isolado para o procedimento acontecer, né? E muito do que as pessoas faziam naquela época, em termos de magia, o Iamblico fala que as pessoas estavam trabalhando com esses Cacodaimons no sentido de que eles não tinham uma consciência nem do tipo de ser com o qual eles estavam trabalhando. Por isso que a teurgia ela é muito séria, e ela é até fenomenológica, se a gente for usar um termo contemporâneo, assim,
porque ela se preocupa muito com a qualidade da experiência para a gente saber exatamente o que a gente está experienciando, né? É uma questão clássica, assim, de... Você vai ver no ocultismo contemporâneo, determinadas pessoas, eu já vi muitas pessoas falando, porque eu tive tal experiência de contato com meu santo anjo guardião, daí a pessoa conta a experiência e você fala, isso não é santo anjo guardião, mas tudo bem, deixa cada um por si, né? Cada um é a métrica da sua própria vida, assim. Mas não é exatamente isso que está querendo ser dito quando, por exemplo, Crowley fala de santo anjo guardião. É uma coisa um pouco mais sutil que isso, uma coisa um pouquinho mais avançada que isso, assim. Então isso é uma coisa que acontece muito, assim, dentro da perspectiva do iâmblico sobre essas práticas, sobre esses ritos que eram feitos na época, né? Então você precisa entender a qualidade da experiência para você saber o que é que você está experienciando, né? O que é que você, quando você atinge um estado de consciência, você tem que se perguntar em qual nível de realidade eu estou tocando nesse estado de consciência, né? E que tipo de seres habitam esse estado e que tipo de seres compartilham desse estado de consciência, né? E aí você consegue saber. Chegar, por exemplo, nos deuses, que seriam os teoi, que são as divindades supremas, é uma coisa bem avançada, assim, existe toda uma cadeia de seres com os quais você vai trabalhando, e não necessariamente para eles, por exemplo, assim, você sonhou com Zeus, caraca, era Zeus. O iâmblico fala, por exemplo, da experiência de um deus, por exemplo, Zeus, se manifestar para um ser humano, a própria lógica espaço-tempo da realidade dissolvida, porque ele fala que é como se uma luz tomasse o céu inteiro, envolvesse o céu inteiro, como se acontecesse um terremoto, e você não sabe o que está acontecendo, você só é tomado por aquela experiência, que é uma experiência avassaladora, absurda, e geralmente, inclusive, as pessoas que estão fora, observando aquele fenômeno, elas conseguem ver a descida desse ser. Ela é uma coisa que era visível nos rituais teúrgicos, pelo menos na escola do iâmblico, né? Por isso que ela foi uma escola muito, muito famosa, assim. Então, existem várias características, várias qualidades das experiências que elas são importantes para a gente mapear essas experiências. E essa prática toda, neoplatônica, ela vai se alastrar, seja diretamente, ou seja indiretamente, por todos os misticismos, inclusive misticismos que não seriam mágicos, no sentido de praticar rituais, em todos os misticismos de todas as religiões daquela época, né? Os neoplatônicos, tradicionalmente, são politeístas, né? Eles trabalham com as grandes divindades, sejam elas egípcias, gregas, eles são bem plurais, mas eles são politeístas. Mas, por exemplo, um nome que é sensacional, assim, que é um gigante, talvez a pessoa mais importante do misticismo cristão, que é mas ele é mais estudado na igreja ortodoxa, que é o pseudo Dionísio Areopagita. Ele é o cara que criou essas estruturas, por exemplo, de hierarquia angélica, trono, potestades, arcanjos, anjos, dominações. Ele estrutura isso, e a estrutura que ele faz é tirada totalmente do neoplatonismo do Próclo, que foi um teurgo que veio depois do iâmblico, tanto que o Dionísio Areopagita ele foi aluno do Próclo. E se você for olhar, por exemplo, as construções das catedrais medievais, aquela cúpula das catedrais e a maneira como os vitrais são organizados, eles são organizados baseado na hierarquia celeste do Dionísio Areopagita, né? E aí o próprio Dionísio, ele fala sobre os estados de consciência apropriados à experiência de cada um desses seres, né, que seriam 9 níveis, né? Cada ser é responsável por um nível fundamental da realidade, assim, um nível cada vez mais transcendental, até que você chegaria numa espécie meio que de um 10º nível, e esse 10º nível aí entra no que o Dionísio Areopagita fala que são as grandes trevas, porque lá nada mais você consegue pensar ou experienciar, porque nem a tua condição enquanto ser egóico ou sujeito existe naquele hemisfério, uma experiência totalmente de dissolução, assim. Então, isso aparece também no misticismo árabe. O Sohrab, por exemplo, que foi um cara muito importante no sufismo, um persa, ele é neoplatônico, ele estrutura a angiologia persa, muçulmana, que vai ser muito influente pela lógica das hierarquias teúrgicas neoplatônicas. E dentro do judaísmo, mesma coisa, Maimonides e outros
eles vão para uma linha muito parecida. Então, hoje em dia, quando a gente olha para o ocultismo, assim, e as pessoas geralmente no ocultismo contemporâneo, a primeira coisa, elas são apresentadas a Cabala, e elas começam a estudar as esferas, isso que você está fazendo é uma reminiscência dessas estruturas que eram feitas na antiguidade para conseguir cadenciar e estruturar aonde você está quando você experiencia determinada coisa. Então, como tipo, se fosse um voo de avião, em determinado momento o piloto lá, o copiloto fala, agora nós estamos passando em cima da ilha tal, não sei o quê, tipo, você sabe onde é que você está no caminho. É meio que esses mapas, eles servem para você conseguir mapear mais ou menos aonde que você está, quais que são os perigos também daquele lugar que você está e como que você lida com eles, porque cada nível de consecução dentro da teurgia, ele vai envolver os seus perigos, as suas dificuldades, mas ele ele funciona dentro dessa lógica, né? Então, não tem como fugir de qualquer coisa que você vai pegar, seja dos muçulmanos, seja dos judeus, seja dos cristãos, seja dos politeístas, não tem como você fugir das estruturas platônicas, que, de modo geral, também, isso é sempre importante ressaltar, esses neoplatônicos, como o Iâmblico, o Próclo, quando eles desenvolveram essas estruturas, eles não estavam assim, galera, vou desenvolver uma estrutura. Eles estavam falando, vamos explicar como que a galera está fazendo isso há milênios, sabe? Então, vamos entender, e o Iâmblico tem até uma parte do livro dele, do The Mysteries, que ele se devota a explicar um pouco as cosmologias egípcias, falando assim, o que eu estou falando é Egito, vamos ver aqui isso. E ele fala, isso que eu falei, tal coisa, isso que eu falei, tal coisa, mas antes tal coisa, agora observa por aqui, e aí você vai entendendo isso. Então, quando a gente fala de história da teurgia ou história da magia ocidental, a gente tem meio que uma queda, meio que assim, do Éden, porque existiu um momento em que isso era o normal de todas as sociedades, de todas as civilizações. A teurgia era a base das civilizações. As civilizações, elas funcionavam a partir da teurgia. A teurgia, depois, com a morte do politeísmo e com o crescimento das religiões abraâmicas, que são religiões de restrição, no qual a experiência mística ela é muito reservada a umas poucas pessoas, a uns seletos, às vezes só aos padres, aos monges, e que o público às vezes nem tem acesso, durante muito tempo o público não tinha nem acesso à Bíblia para poder ler, para poder experienciar por si aqueles ensinamentos, ela tinha que conversar com o sacerdote explicar a Bíblia. Essas práticas elas vão caindo no que a gente chama de um universo que se opera meio clandestinamente. E aí a gente tem o nascimento dessa esfera de mistério, segredo e de uma lógica clandestina vinculada ao ocultismo. Então daí quando você já pega os textos ocultistas que vão estar trabalhando com magia mais aí na Idade Média ou no Renascimento, já são outra pegada, porque, inclusive, muitos desses que trabalhavam e operavam teurgia foram, inclusive, mortos, né? O próprio Cagliostro, inclusive, foi acusado de prática de maçonaria egípcia e alquimia, e o Cagliostro foi para a fita. Então, existia essa preocupação em tornar esse conhecimento mais velado e de pouco acesso. E aí a gente chega, né? Isso, nossa, falei um monte de coisa sobre a antiguidade para a gente chegar no mundo contemporâneo, né? E no mundo contemporâneo a gente tem várias práticas que surgem, que a gente pode ver em grimórios, manuscritos, mas muito do conteúdo prático disso se perdeu, né? E às vezes a gente olha os manuscritos e às vezes a gente nem sabe exatamente para quem que aquele manuscrito foi escrito, em qual condição que aquele manuscrito foi escrito. Isso é muito importante. Os manuscritos não eram colocados assim numa livraria para todos os iniciantes abrirem ele e começarem a ler. Não, os manuscritos geralmente eles eram desenvolvidos por determinados mestres que passavam pelas mãos de determinadas pessoas e aquilo tinha um fito específico e um objetivo específico. Então a gente tem um arsenal de coisas, arsenal de práticas. Só que eu acho que
o grande boom, assim, o grande novo desenvolvimento que a gente teve relacionado a essas práticas se deu na Golden Dawn, né? A Golden Dawn, em termos de magia cerimonial, a Golden Dawn foi muito fundamental. E os fundadores da Golden Dawn, a gente tem que pagar um pau para eles mesmo, apesar das, enfim, inúmeras críticas que eles podem receber, porque eles traduziram muitos materiais e eles trouxeram e eles praticaram muita coisa, só que dando sempre uma cara muito nova e única para aquele tipo de conhecimento, para aquele tipo de prática, né? Então, nesse curso que eu vou dar, né, a gente vai trabalhar com magia cerimonial, que é o que eu me aprofundei, mas, de modo geral, isso vem muito do método da Golden Dawn, que é um método que, mesmo a Golden Dawn tendo 300 coisas publicadas, às vezes as pessoas não entendem muito o que elas estão fazendo quando elas estão fazendo algum dos ritos da Golden Dawn, né? E como a Golden Dawn se baseia nessas práticas, nessas cosmologias mais antigas, né, a gente tem que entender a cosmologia antiga e o que os antigos estão falando para a gente entender mais ou menos o que está sendo praticado na Golden Dawn, qual que é o fundamento daquelas coisas, né? Então, eu acho que assim, o critério base que eu recomendo para todo mundo que eu dou aula dessas coisas a gente tem que entender os 4 elementos e a gente tem que entender os 7 planetas astrológicos ou a configuração celeste, como que o cosmos ele é estruturado, né? Então, eu consigo apresentar uma imagem, assim, só uma imagem? Acho que aqui no apresentar rola, né? Você tem que fazer o upload aí, apresentar. Sim, no PDF. Só no compartilhar tela ele não vai. Não vai. Acho que não vai dar, porque eles são imagens, eles não estão em PDF, nem em slide, assim, eu só salvei imagens mesmo, assim. Mas quem quiser acompanhar isso é só ver alguma imagem que seja uma referência aos 4 elementos e imagens, você botar, por exemplo, o mapa do cosmos astrológico, da astrologia tradicional, ele vai aparecer. Geralmente, o que ele vai aparecer? Ele vai aparecer o planeta, Terra, o mundo, e vários círculos concêntricos em volta, em que cada círculo é um planeta, até que você chega no último planeta, que seria Saturno. Geralmente, acima de Saturno, você vai ter o mundo do zodíaco, e acima do mundo do zodíaco, você vai ter, às vezes, os manuscritos vão trazer o primum mobile, que é o primeiro motor imóvel. Isso é importante entender. E o que eu acho que é fundamental, assim, é entender essa diferença quando os autores trabalham com essas cosmologias, do que eles estão querendo dizer com esses 7 planetas que ocupam 7 céus diferentes. Cada planeta ele é um nível de realidade em si mesmo, né? Ele é um cosmos em si mesmo, ele não é só uma coisa que está orbitando em torno da Terra, orbitando em torno da Terra no sentido de que essa cosmologia, ela percebeu o que importa para eles é o movimento aparente dos astros que aparentemente ficam rodeando em torno do planeta Terra. Então, a gente tem que entender mais ou menos o que eles estão falando e também entender como que eles entendem que o mundo se manifesta, e aí esse mundo seria esse nosso mundo aqui agora. O mundo desse tipo de estrutura, ele faz uma distinção entre o microcosmos e o macrocosmos, né? O microcosmos é entendido principalmente enquanto um mundo dos fenômenos que ocorrem na Terra, do planeta, né? Alguns vão falar que seria o mundo sublunar, ou o mundo que está abaixo da Lua. Então, não é propriamente o mundo do céu, mas é o mundo que está abaixo. E o mundo dos planetas, dos astros planetários, ele é um mundo macrocósmico, né? Isso é importante, porque a grande base, para mim, a gente consegue sintetizar todo o trabalho feito, por exemplo, na Golden Dawn e também em Telema,
em dois símbolos fundamentais, que é o pentagrama e o hexagrama. O pentagrama aludindo ao equilíbrio das forças no plano microcósmico, e o hexagrama enquanto o equilíbrio das forças no plano macrocósmico. E quando eles falam de microcosmos, né, às vezes não dá para entender muito bem isso, mas é uma coisa mais simples e mais prática, no sentido de que todos os fenômenos que a gente consegue ver e a gente consegue tocar e que a gente consegue interagir no mundo, eles estariam condicionados pela natureza dos 4 elementos. Então, um fenômeno líquido está condicionado à ideia de água, de umidade, algo mais sólido ali estaria vinculado à perspectiva de algo da terra, fogo, apesar de ser a estrutura o elemento mais celestial, porque ele inclusive está próximo do Sol ali, né? O Sol seria o grande fogo. Também é uma coisa que a gente consegue ver manifesta no mundo, apesar de ser um fogo menor. E tem o elemento ar, que é aquilo que tudo penetra, né? Então, não é minha ideia entrar nas profundidades alquímicas, etc., dos 4 elementos, mas entender que quando a gente experiencia o mundo a partir de 4 arquétipos estruturantes. Pelo menos essa é a lógica, assim. Principalmente que isso vem do Timeu, quando o Demiurgo, a força criadora, ela produz o mundo, ela produz através desses 4 arquétipos. E nesse sentido, os elementos, apesar de eles se manifestarem enquanto elementos físicos, né, a gente pode ver uma terra, um fogo, ar, etc., sentir o ar, né, o ar a gente consegue ver, propriamente dito, água, etc., eles são forças arquetípicas. Então, todas as coisas obedecem ou se estruturam a partir dos 4 elementos, né? A metáfora que é usada no neoplatonismo é como se os 4 elementos fossem esses 4 elementos primordiais, né, que não são bem as coisas mais fundamentais, as coisas mais materiais, fosse o protótipo para o qual o demiurgo e a própria natureza olham quando alguma coisa vai ser criada. Então, se eu quero criar uma estátua do Tiago, eu vou olhar o Tiago e vou construir essa estátua, e eu posso fazer várias estátuas diferentes, pintar um quadro olhando para ele, porque ele está servindo como um molde que eu olho para eu construir aquela coisa no mundo. E os 4 elementos, eles são assim. Então, todos os fenômenos, inclusive os fenômenos subjetivos que a gente experiencia na nossa psique, que a gente experiencia na nossa alma, eles são fenômenos que participam dos 4 elementos, né? Então, a partir disso que é elaborada toda uma tipologia, inclusive de humores, sentimentos e emoções a partir dos 4 elementos. E até hoje, contemporaneamente, né, o Jung desenvolveu os 4 tipos de personalidade a partir dos 4 elementos, né? Então, ele é uma coisa fundamental, assim. Então, a gente sempre tem que começar olhando para os 4 elementos, né? Então, a água, o fogo, essas estruturas, elas existem dentro de nós e dentro de qualquer coisa que opera no mundo microcósmico. E dentro de, por exemplo, do mundo microcósmico, um espírito, entendendo o espírito, por exemplo, como um ente de um falecido, por exemplo, ele está operando no microcosmo, aquele ser, porque ele está, de algum modo, aqui, na Terra, né? Ele, apesar de ele habitar outro nível de realidade, que é esse nível mais sutil, ele, de algum modo, está aqui. Então, animais, plantas, tudo aquilo que a gente consegue pensar desse mundo está sendo construído a partir da lógica dos 4 elementos. E esses rituais básicos, que a Golden Dawn trabalha como o grande e famoso ritual menor do pentagrama, eles trabalham com a imagem do pentagrama, porque a imagem do pentagrama é uma imagem que ela condensa esses 4 elementos, né, nas 4 pontas mais baixas do pentagrama, e coloca o espírito, que seria o 5º elemento, no topo. Então, fala-se muito, quando a gente trabalha com os rituais do pentagrama em geral, que nós estamos trabalhando com as forças dos elementos, equilibrando as forças dos elementos, mas às vezes a gente não tem muita ideia do que a gente está fazendo quando a gente faz isso, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental e é interessante, porque ao causar um efeito sobre a estrutura dos elementos, você não está causando um efeito somente sobre o mundo fora de você, ou somente sobre o mundo dentro de você. Na própria lógica, na cosmologia, na metafísica mais antiga, né, neoplatônica, nem existe dentro e nem existe fora.
As coisas, elas são interpenetráveis, né? Então, como eu falei, a gente está falando dos daimons, né? Os daimons representam desejos. E aí eu posso sentir um desejo X de comer pra caralho, por exemplo, e esse desejo, na verdade, é um daimon. Mas esse daimon está dentro de mim, e ao mesmo tempo esse daimon pode ser visto por uma pessoa que está passando perto de mim e olhar e falar assim, olha lá, o daimon da gula, né? E olhar aquele daimon. Mas é uma característica que é subjetiva e objetiva ao mesmo tempo. Não existe essa distinção. E o ponto que é crucial para a gente entender por que não existe essa distinção é porque existe um erro, que é um erro que foi muito construído pelo cristianismo mais vulgar, assim, na Idade Média, e o espiritismo, por exemplo, tudo aquilo que deriva do Kardec, pegou e enfim, inverteu uma lógica tradicional dessas cosmologias. Quando a gente fala de alma, né, que é psique em grego, né, que é psique, mas a alma engloba a totalidade das emoções, pensamentos e etc., até a capacidade de se mover, de existir, né, porque é aquilo que anima o corpo, né. A gente geralmente acha que a alma está no corpo. Então, a alma está no corpo. É o que a maior parte das pessoas pensa. Tanto que a pessoa tem uma experiência que a alma dela pode transitar por planos e falar, minha alma saiu do meu corpo. A gente acha que quando as pessoas se encarnam, nascem, a alma entra dentro do corpo. Então, o corpo, a alma está no corpo e está no mundo. Só que na lógica neoplatônica, que é a lógica que estruturou toda a teurgia e esses ritos, o corpo e o mundo estão na alma. Não é a alma está no corpo. Porque a alma, que a gente pode traduzir, se a gente quiser, a alma, a gente não comete nenhum pecado ao fazer isso, traduzir por consciência, né, no sentido abrangente, esse mundo que a gente vê, que a gente toca, ele só existe dentro da consciência. Né? Se você tiver um lapso de consciência, você pode perder momentaneamente a sua visão, e aí essa tela de computador, ela deixa de existir, aquele mundo não existe mais. Né? Então, isso é fundamental, que é essa compreensão de que o mundo, o cosmos, ele está dentro dessa coisa que eles chamam de alma. Então, não existe alma no corpo. O corpo está na alma porque a alma é anterior ao corpo e a alma é a pré-condição para o corpo e todos os fenômenos que o corpo experimenta e existir. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, eu vou fazer um ritual de banimento para limpar um prédio, por exemplo. Esse prédio, ele está na grande alma. E o prédio que eu estou vendo pelos meus 5 sentidos, ele está vindo para minha mente, só que o que torna essa imagem de prédio organizada e se torna uma imagem que eu consigo interagir e viver dentro dela é a nossa estrutura mental, da nossa consciência, que transforma todos esses fenômenos em algo coerente. Então, o prédio que eu vou exorcizar, ele está, sobretudo, na minha alma. Então, quando eu exorcizo o prédio, eu exorcizo a mim mesmo, porque eu estou exorcizando, ao mesmo tempo que eu estou exorcizando um prédio que, por uma lógica, está fora de mim, eu estou exorcizando uma coisa que está dentro de mim, porque o prédio, ele está dentro da minha alma. A minha alma, ela é o elemento primário que constitui todos os outros. Não existe mundo, realidade objetiva que não esteja dentro da alma. Isso não quer dizer, por exemplo, que então tudo que eu vejo é só uma criação da minha mente. Não é isso que eles estão falando, porque também a ideia de minha mente é uma coisa que não existe nas tradições neoplatônicas e teúrgicas, porque a mente, ela é a alma, a mente, a consciência, ela é um fenômeno compartilhado, e ela é um fenômeno que ela vai muito além de você, né? Então, eu sei que é difícil isso, e às vezes dá um bug na cabeça, e provavelmente a galera deve estar vendo isso e falando assim, o cara viajou forte. Mas essa é uma lógica que é importante a gente aprender, e eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, assim, às vezes, umas discussões em ocultismo, falando, mas tal coisa é objetiva, outra coisa é subjetiva. Mas quando você estuda a metafísica e você começa a ter experiências metafísicas, você começa a compreender, você fala, nossa, dentro e fora nem existe. Dentro e fora são categorias que a nossa mente criou para justamente conseguir lidar, interpretar com a realidade, mas isso não existe. Um sentimento meu
pode se externalizar no sonho de uma pessoa que está ao meu lado, né? Então, aí essa pessoa vai falar assim, puta, mas esse sentimento então é uma coisa, objetivo ou ele é subjetivo? Cara, isso são categorias que a gente cria e que a gente tem que abolir. Não somente a gente tem que abolir, como se você vai estudar a história das ideias, você vê que a ideia de subjetivo e objetivo ela é uma criação moderna. Isso não existe. Você não vai ler Plotino, Platão, essa galera, e vocês vão ver ele falando sobre algo que está dentro e algo que está fora. Não, pelo contrário. Essa é uma lógica que ela não existe. E tem umas formas que eu até vou ensinar no meu curso, mas para quem quiser praticar, que são coisas muito interessantes da gente entender, assim, é que você pode exercitar determinados estados de consciência, e meditação é muito boa nisso, em que você começa a perceber que você não é os seus pensamentos. Né? Os pensamentos, eles surgem dentro disso que você chama você, mas eles não são você. Porque se eu chegar para vocês e falar assim, então beleza, galera, agora a gente vai, todo mundo que está assistindo isso, inclusive vocês, a gente vai ficar 1 hora pensando só na cor rosa e mais nada. Então, tipo, beleza, vai vir a cor rosa na tua mente, e de repente vai vir, tipo, porra, caralho, vontade de tomar um café. Será que eu comprei café? Merda, vou ter que ir no mercado no dia seguinte. E aí, você vai falar assim, tá, beleza, cara, saco, porra, pensamento. Isso aí vê que o pensamento tá vindo a todo momento, até o momento que você vai chegar na conclusão e você fala, peraí, esses pensamentos, eles meio que têm vida própria, eles existem meio que para além de mim. E essa é uma experiência que quanto mais você medita, principalmente eu gosto bastante do método do Soto Zen, né? A meditação Zen é uma meditação que você senta e você só observa os pensamentos, que vai chegar um momento que você vai falar, caraca, durante toda a minha vida eu achei que esses pensamentos eram meus e eles não são. Eles são coisas que acontecem, eles estão por aí. E na mesma medida, se você exercitar determinadas práticas meditativas, você vai perceber que, por exemplo, você pode entrar num estado que o Patanjali chama de, o criador lá dos Yoga Sutras, ele chama de Pratyahara, que é, por exemplo, eu posso, meditando, abolir a existência do som. E se você abole a existência do som, você consegue abolir a existência do tato, você consegue abolir a existência da visão, e quando você faz esse processo, que você aboliu tudo, você fala, caraca, é como se o universo tivesse deixado de existir. Essa é a experiência clara. E aí, depois você vai reconstituindo, e você fala, meu Deus, o universo desapareceu e ele recriou, porque o universo está dentro de mim. E aí você fala, caralho, que bug. E meus pensamentos estão fora de mim e o universo está dentro de mim. É justamente porque dentro e fora não fazem sentido. Então, quando as pessoas às vezes não entendem direito que o Jung está falando com o inconsciente coletivo, mas o Jung baseia a ideia do inconsciente coletivo na ideia de anima mundi, alma do mundo, neoplatônica, que é essa ideia de que as coisas que passam pela gente, que a gente vive, que a gente experimenta, elas não são nem nossas, elas são coisas acontecendo aí. Então, o subjetivo e o objetivo, eles são categorias que eles não se aplicam e que eu acho saudável que qualquer pessoa que vai se envolver com magia, no sentido mais profundo, exercite quebrar esses conceitos, porque a experiência fica mais interessante. Então, quando a gente fala dos rituais do pentagrama e de como que eles afetam o mundo microcósmico, né, eles estão afetando ou agindo sobre a consciência num sentido maior, né? Então, posso banir o prédio que eu estou olhando aqui agora, e eu estou banindo o prédio que existe só porque eu estou vendo ele, e também o prédio que as outras pessoas podem estar experienciando. São coisas que são autônomas, né? Então o curso tem uma pegada teórica grande, mas tem uma parte prática também, que você desdobra dessa teoria. É isso mesmo, né? Na verdade o curso vai ser bem prático, assim. Ah, legal. Mas bem embasado, né? Eu praticamente vou meio que jogar, até passar esse vídeo pra galera, falar assim, quem quiser fritar a cabeça um pouco, ver esse vídeo, mas um monte de gente fala assim, mano, não fez nenhum sentido o que você falou pra mim, tipo, eu vou falar assim, tudo bem. Você faz os rituais e os efeitos dele vão ser interessantes de qualquer jeito, né? Legal. Agora o mais importante, e para adquirir esse curso, como é que a pessoa faz? Eu vou divulgar no meu Instagram, no Ultimans Mask, né? Que é aquele que acho que eu coloquei ali embaixo ali. E é isso, nesse curso a gente vai trabalhar ritual menor do pentagrama, ritual maior do pentagrama, os rituais do hexagrama, ritual menor do hexagrama, ritual maior do hexagrama,
Um ritual que eu acho bem interessante, que é um ritual da Golden Dawn, que é o ritual da Rosa Cruz, que é um ritual bem interessante de criação de um campo mágico, de proteção. Eu vou passar em exercício de meditação básico, alguma coisa de asana, pranayama e de meditação não conceitual, e também as versões telêmicas desses ritos, como, por exemplo, o Estrela Rubi e o Safira Estrela, né? Principalmente, acho que são esses que a gente vai trabalhar. E o Liber Hash, né? O Liber Hash é um ritual importante, assim. Então, não vai ser um curso muito teórico, porque eu sei que a maior parte das pessoas não interessa muito essa parte, e eu acho que a experiência conta mais do que alguém falando. Então, se uma pessoa pegar um ritual, que é o ritual menor do pentagrama, e começar a fazer aquilo certinho e meditar todo dia com afinco, pode demorar anos, pode demorar meses, mas em algum momento algumas chaves vão cair na cabeça dela, e o que importa é essa chave, assim, né? Então, vai ser uma coisa bem direcionada para a prática. E você estima que é quanto tempo de curso? 3 meses. Pensei num curso idealmente, curso de 3 meses. Uma aula por semana, né? Uma aula que fica gravada e que as pessoas podem acessar em qualquer momento. Práticas, né? Uma bibliografia. Eu tenho um drive gigantesco de materiais para quem quiser se aprofundar, quem quiser ler. E é isso, a gente começa bem do básico e vamos fazer um treinamento prático com essas coisas. E eu sempre, nos meus cursos, eu me coloco à disposição para tirar dúvida das pessoas. Se a pessoa quiser criar uma rotina mágica que faz mais sentido para ela, eu às vezes ajudo a montar. A pessoa fala, eu acho que eu preciso de ajuda, minha dificuldade é tal. A gente pega um ponto e vai fazendo. E a ideia é mais ou menos essa, assim, é a gente construir uma prática mágica eficiente e também com um embasamento interessante, assim, né? Legal. De pensamento. O André teve que dar uma saidinha aí por razões pessoais, mas só podemos te agradecer assim pelos brain teasers, né, que você jogou na gente. Muita coisa legal, muita coisa para pensar. Vamos seguindo agora para o encerramento já. Palavras finais, Rodrigo Lutarque. Adorei essa live, a história assim dessa teologia, essa perspectiva sobre Platão, e também me interessei pelo curso bastante. Assim, foi fantástico. Essa live está aqui imperdível, está entre as top que já teve no meio. E o Teoria da Conspiração, Catarse, como que é? O Teoria da Conspiração é catarse.me/231 portais. Nesse momento, estamos tendo o financiamento dos 231 portais. E na hora que o nosso colega que está falando, tem muita, mas muita coisa que faz ligação. É como ele disse, todo mundo bebeu ali naquela fonte. Robson Belli. Eu só acho que o Lucas falha miseravelmente em dizer que as pessoas não têm interesse em saber a parte teórica, porque tem muito e tem muita necessidade. É bom de ouvir ele falar. Se um terço dos praticantes de ocultismo hoje soubesse pelo menos essa base do que é o neoplatonismo, sobre metafísica, sobre essas questões, a gente estaria vivendo num outro patamar de ocultismo BR. Então, assim, recomendo muito vocês, pessoal, incomodem o Lucas para ele fazer um curso da parte teórica disso. Mas incomodem muito. Você que está vendo isso, vai lá, enche o saco dele, fala, o Robson mandou eu vir aqui, eu estou aqui enchendo seu saco. Então, pessoal, incomodem o Lucas, porque muita gente precisa desse conteúdo, é muito bom. E recomendo muito, pessoal, conhecer mais o trabalho do Lucas. Quer palavras finais, Lucas, para a gente encerrar? Sim. Não, só, como sempre, agradecer aí pela oportunidade. Muito, muito legal, assim, sempre falar com vocês, assim, esse espaço é muito bacana, assim. Fiquei feliz, eu vi que o Shoemaker, né, que é da minha linhagem da A, ele vai participar aí também, né, falando na entrevista, e o trabalho é sensacional, assim. Então,
Agradecer a todo mundo e não esqueça de quem tiver interesse de ver esse podcast aí que eu falei do pessoal da Universidade de Amsterdã lá sobre a história do esoterismo. Eles vão fazer a história do esoterismo inteira, eles estão começando lá atrás, já tem 70 episódios e agora eles chegaram em 600 depois de Cristo. Então, tipo, vai ser um negócio gigantesco, assim. É muita coisa. Muito legal. É isso aí, pessoal. Então, curta, comenta, compartilha e até o próximo Bate-Papo Mayhem. Valeu, abraço. E agora, quem vai encerrar a gravação? O André. Ô, Lucas, o André, a gente vai ter que falar com ele para ele botar aqui, para ele cancelar. Se você quiser só desligar e deixar a câmera desligada, desligar o microfone, a gente vai fazer o mesmo aqui. Tá, beleza, fechou. Falou, pessoal, até a próxima.